Esse vídeo é para falar especificamente do IPVA, um imposto que é cobrado sem nenhuma necessidade. Se o Estado abolisse esse imposto, nenhum brasileiro seria prejudicado. Esse imposto imoral existe única e exclusivamente por perversidade do Estado brasileiro. Eu vou provar aqui nesse vídeo para vocês. Fiz uma pesquisa geral no Google para ver se existia algum dado referente a tudo que foi arrecadado a título de IPVA no Brasil, mas não existe. Então fui olhando estado por estado. Minas Gerais arrecadou em 2019 5,5 bilhões de reais. São Paulo, que é o que mais arrecada, 14,9 bilhões. Rio de Janeiro, 3,1 bilhões. Mato Grosso do Sul, 767 milhões. Rio Grande do Sul, 2,4 bilhões em 2020. Paraná, 3,7 bilhões. Pernambuco, 1,3 bilhão. Pará, 600 milhões. Ceará, 1 bilhão. Santa Catarina, 1,9 bilhões. Vamos lá. Não é para manutenção de estradas. Esse imposto não é especificamente para pagar a manutenção de estrada. Ele pode ser gasto com qualquer coisa, inclusive para pagar a dívida que o político pega no seu nome, tá? A juros exorbitantes. Ele pode ser usado, inclusive, para pagar servidor público, ok? E a Constituição Federal proíbe destinação específica, ou seja, ele vai para o caldeirão de impostos do Estado para ser jogado no esgoto, ok? E todos esses valores que eu citei para vocês aqui no vídeo, se você somar todos os 27 estados da federação, o Estado brasileiro não vai ter arrecadado mais do que 40 bilhões de reais a título de IPVA. Olha para você ver, 40 bilhões. Bolsonaro falou, numa das últimas aparições dele, que a cada mês que se paga esse auxílio emergencial do Covid, gasta-se por volta de 50 bilhões de reais. Ou seja, em um mês, com esse auxílio emergencial do Covid, gasta-se mais do que arrecada-se em um ano a título de IPVA. Olha para você ver, bastaria o governo deixar de pagar esse auxílio por um mês que nenhum brasileiro teria que pagar esse maldito imposto chamado IPVA, tá? Esse imposto que é um instrumento socialista. Nos Estados Unidos, se você ter uma Ferrari ou um Fusca, você vai pagar o mesmo IPVA, tá? Porque o seu carro na rua ocupa o mesmo espaço. No Brasil, não. No Brasil, você paga 1000 vezes mais por ter um carro caro, ok? Isso é um instrumento socialista, isso não deveria existir. Isso é uma forma absurda de transferência de renda, de penalizar a pessoa que tem dinheiro. Com isso, ninguém mais vai querer carros bons, tá? Inclusive o IPVA, por isso, polui, tá? Ele causa acidentes, porque os carros disponíveis vão ser ruins, ninguém vai querer investir num carro bom se você vai ter que pagar muito mais para o governo a título de IPVA, ok? Faz barulho, incomoda, dá trabalho desnecessário para o mecânico, tá? Então eu quero dizer aqui para vocês que qualquer político que votar a favor de dar dinheiro para isso ou para aquilo, destinar dinheiro para aquilo, ficar se gabando disso, é um canalha, tá? Qualquer político que aumentar gasto do Estado é um canalha. Qualquer político que aumentar imposto, aumentar a destinação, vinculação obrigatória de impostos, essa pessoa é um canalha. Então faça o seu dever cívico, moral, tá? De ser humano, de sempre que você vê um político comentando isso na rede social, xingue ele e diga isso para ele. Cara, nós não queremos nada, nós queremos parar de sermos roubados. É isso, ok? E é o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque já existem impostos demais, já existem leis que forçam destinação de dinheiro para isso ou para aquilo. Então, se um político está criando mais uma, se com o que já está aí, tá, ele não consegue governar o país, você está querendo mais dinheiro, meu filho, você é irremediavelmente um canalha, é inaceitável, ok? Se você está querendo criar mais obrigação, como a gente viu recentemente aí com a história do Fundeb, né, com aumento de servidor, com destinação para isso, destinação para aquilo, isso tudo é inaceitável, tá? Totalmente desnecessário. Mas aí sempre vai ter um imbecil aqui que vai dizer assim: não, vamos cobrar mais de quem tem um carro bom, de quem tem um carro bom que aí resolve o problema. Ou seja, as pessoas se recusam a enxergar a causa do problema. Elas preferem transferir a culpa. É realmente lamentável. Se você pensa dessa maneira, cara, você tá num ponto que não tem recuperação, ok? Eu queria dizer aqui também que o rico vai
parar de consumir Ferrari, tá? Se aumentar o imposto sobre Ferrari para compensar, vamos supor que o Estado é assim, né? Se o Estado quiser fazer alguma coisa para melhorar isso, ele não vai deixar de arrecadar. Ele vai querer mudar o foco dele, né? O alvo. Ele vai querer cobrar mais de quem tem carros bons, Ferraris, Lamborghinis, né? Esses carros caros aí. Aí o que vai acontecer? Os ricos vão parar de usar esses carros, porque rico não é burro. O rico não vai querer deixar o dinheiro dele na mão do Estado. Ele não vai querer ter carro bom para ser roubado todos os anos com IPVA. Então essas fábricas vão desaparecer do Brasil. Tá? A frota brasileira vai diminuir de qualidade. E no futuro, tá? Ainda que seja um futuro distante, nós não vamos poder ter aí pessoas que hoje são pobres andando com uma Ferrari, tá? Com um aumento gradual de tecnologia, com a concorrência, com a chegada de novas empresas. Vão tudo desaparecer aqui do Brasil, tá? Porque para quê? Ninguém vai querer, não vai ter mercado para comprar Ferrari se o imposto sobre Ferrari aumentar, né? Em vez de diminuir o imposto, acabar com esse imposto para mais empresas chegarem no Brasil, tá? E os carros baratearem, se popularizarem, não. As pessoas mudam o foco, né? Como esses senadores demagógicos, canalhas que a gente tem por aí, entendeu? Então, esse é o recado que eu queria dar aqui hoje para você.